Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade então à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 2, hoje nós vamos ver uma temática um pouco específica da área empresarial, né? Mas que tem relações muito específicas com a área da contabilidade, né? Que são as empresas transnacionais. Eu coloquei aqui nesse primeiro slide a imagem da logomarca, né, de algumas das transnacionais mais conhecidas do mundo, né? Então, eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e vissem se vocês conseguem encontrar alguma marca que vocês já consumiram, né? Com certeza, vocês já experimentaram, já tiveram a oportunidade de ter contato com alguma dessas marcas, né? Aqui, mais ao lado direito, vocês vão ver algumas marcas que são brasileiras, né? Como a Natura, a Petrobras, a Gerdau, a Embraer, a Tigre. São empresas transnacionais, mas elas são brasileiras, né? Então, elas têm filiais em outros países, porém são locais, são aqui do Brasil, certo? Então, hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é uma empresa transnacional, o conceito e as suas interrelações com a contabilidade, certo? Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês pensassem em como o mundo tem mudado, né? Pensem lá desde a Revolução Industrial até a era da globalização, onde a gente teve o desenvolvimento de muitas tecnologias, o desenvolvimento dos mercados de capitais, todos esses avanços da sociedade de um modo global impactaram diretamente na realidade das empresas. E uma das principais mudanças foi essa questão da possibilidade da empresa ser transnacional, né? Então, essa intensificação das relações comerciais deu possibilidade de alcançar novos mercados. Então, uma empresa que desenvolve um determinado produto e esse produto tem aderência em outros lugares do mundo, isso é muito positivo e a empresa tem essa possibilidade hoje de adentrar em outros mercados e de ser global, né, de ser transnacional. Então, essa tendência das empresas transnacionais, ela veio com ganhou um grande impulso após a Segunda Guerra Mundial, onde as transações e as relações comerciais entre os países se intensificou, né? Então, com essa intensificação das relações comerciais, surgiu essa necessidade de ter uma sede no local onde estavam sendo realizadas aquelas transações, né? Então, diante dessa nova realidade, as empresas elas passaram a instalar então filiais em outros países, né? Então, obviamente que essa expansão, essa instalação de filiais em outros países, ela tem um foco, né? Tem um objetivo. A finalidade normalmente é alcançar um maior número de consumidores e, consequentemente, conquistar um maior lucro, né? Obter maior lucro. Então, quanto mais a empresa aumenta o seu alcance, mais ela obtém lucro, né? Então, não foge muito da política mesmo dessas grandes empresas, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que cada uma dessas empresas que vocês estão vendo nessa imagem, elas têm uma matriz. E essa matriz, ela é sediada normalmente no país onde essa empresa nasceu, né? Onde ela teve a sua origem. Então, as empresas normalmente elas têm esse apego, né? Essa relação muito próxima, muito forte com o local onde ela surgiu. Então, no país sede, a matriz onde ela nasceu, a gente dá esse nome, traz esse nome, matriz. Então, a matriz, ela fica no país onde a empresa nasceu. E as suas filiais é onde são os lugares aonde ela está ampliando o seu escopo, ampliando o seu leque aí de consumidores, né? Então, dentro do próprio país, uma empresa que é local, por exemplo, que ela não é transnacional,
Ela tem a matriz na cidade onde ela nasceu, ou a matriz em uma grande metrópole, e tem as suas filiais em outros lugares, né? Vamos pensar o Brasil. Uma empresa pode ter a sua matriz em São Paulo, na cidade de São Paulo, e pode ter várias filiais no país inteiro. Né? Então, por exemplo, a Casas Bahia tem a sua matriz e tem as filiais, Magazine Luiza, a Móveis Gazin, enfim. Temos várias empresas que são grandes, que têm um amplo público, né, mas que são nacionais, elas não têm ainda essas filiais instaladas em outros países. Então, essa questão de ser transnacional significa que a empresa ela não está apegada apenas ao seu país, a um único país. Ela transcende as suas fronteiras nacionais. Né? Então, quando ela passa a ter filiais em outros países, ela passa a ser chamada de transnacional. Então, não estamos falando aqui de apenas relações comerciais, mas sim de ter uma filial em outro país. Ok? Então, vamos em frente. Existe uma questão, uma dúvida sobre essa terminologia, né? Se a gente chama de multinacional ou transnacional. Com certeza vocês já ouviram falar em multinacional, né? E por que o professor está usando esse termo transnacional? Né? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Durante muitos anos, o termo multinacional ele foi usado para se referir a empresas que têm sede, que têm filial em outros países, né? Mas esse termo ele foi substituído por transnacional. Por que aconteceu essa mudança, essa substituição? Porque o termo multinacional ele pode ser interpretado como uma empresa que pertence a várias nações, tipo, multinações, né? E, na verdade, não necessariamente é isso, né? A empresa transnacional, ela tem relação com essa questão de você transcender os limites territoriais do país onde a matriz está instalada. Então, a partir do momento que você passa a atuar no mercado exterior, você passa a ter filial em outros países, você é uma empresa transnacional e não uma multinacional que tem posse de vários países, né, de investidores de vários países ou dos próprios países serem proprietários dessa empresa, tá? Então, a empresa ela é transnacional porque ela transcende os seus limites territoriais, tá? Então é importante esse conceito só para vocês entenderem por que o normal é a gente usar o termo transnacional e não mais multinacional, tá? Só por conta dessa confusão aí de nomenclatura. E aí, as transnacionais, elas nasceram ontem, né? Eu já falei um pouquinho lá na introdução, mas só contando um pouquinho da história, no final do século XIX, a gente teve o surgimento aí das primeiras empresas transnacionais. Só que elas só tiveram destaque mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ali em 1945. A partir daí a gente passou a ter um foco maior, né, uma amplificação até pelas questões tecnológicas, o avanço do mercado de capitais, o estreitamento das relações internacionais entre os países. Então, a partir de 1945 é que houve destaque para esse tipo de empresa, tá? E é importante também a gente lembrar que as nações mais desenvolvidas, eu até coloquei as bandeirinhas aqui para ficar de uma forma visual para a gente entender, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e os países da União Europeia são nações desenvolvidas, normalmente desenvolvidas, que têm muito dinheiro, que têm um desenvolvimento tecnológico e humano maior, né? Então, normalmente, esses países desenvolvidos é que abrigam a maioria das sedes das empresas transnacionais. Então, por conta da Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico desses países, normalmente as empresas surgem nesses locais e elas vão se espalhando pelo resto do mundo com as suas filiais. Então, essas filiais, a grande maioria delas estão instaladas em países subdesenvolvidos
ou países emergentes, né? Então, os países ricos normalmente abrigam essas sedes, né, essas empresas matrizes, e elas depois se distribuem em países emergentes ou que ainda são considerados subdesenvolvidos. Tá? Então, isso é contando um pouquinho da história, né? Desde 1945 isso vem acontecendo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que é interessante abrir filiais em outros países, né? Os investimentos realizados pelas transnacionais, quando elas resolvem, então, transcender as suas fronteiras locais, isso envolve um custo, e esses custos são elevados, há um investimento pesado dessas empresas para alcançarem esses outros mercados. Não é uma decisão simples e do dia a dia, né? É uma decisão estratégica que tem um grande peso na história da empresa, na estratégia da empresa e principalmente nas finanças, porque é necessário fazer um aporte de capital significativo para fazer esse tipo de transação, esse tipo de ampliação, né, do seu mercado. Então, por que isso é interessante para essas empresas que estão lá, normalmente nos países desenvolvidos, por que elas querem e vão se instalar em países em desenvolvimento ou países emergentes? Pela disponibilidade de matéria-prima que o local oferece, então, questões da natureza, né, do meio ambiente. Quando a gente fala em matéria-prima, a gente está falando em disponibilidade de aço, de água, de ferro, de solo, de outros tipos aí de matéria-prima que são utilizados pela indústria. Normalmente são indústrias. A questão da mão de obra, né, então a mão de obra barata é um atrativo para as empresas que querem instalar filiais em países emergentes ou em subdesenvolvidos. A questão, normalmente, quando essas grandes empresas vão se instalar em um país, elas ganham o terreno, né, o local onde elas vão se instalar é doado pelo país, né? Também há normalmente isenção de impostos municipais, estaduais, federais, para incentivar que essas empresas venham se instalar nesses países. Então, isso obviamente implica em redução de custo, né, para essas empresas. Então, é um chamariz, né, um atrativo. A questão da legislação ambiental pouco rígida, né, isso está mudando bastante, mas ainda é um pouco muito diferente dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento a questão ambiental, né? A legislação ambiental em países desenvolvidos é muito incisiva, eles são bastante rígidos, rigorosos no cumprimento das metas, né, de poluição, o cumprimento de todas as questões ambientais, elas são muito mais rígidas nos países desenvolvidos. E por isso isso é óbvio que não é algo ético nem bacana, mas como a legislação desses países são mais frouxas, essas empresas se aproveitam dessas brechas, dessas oportunidades para explorar esses países em desenvolvimento. Também tem a questão da energia, disponibilidade energética e o mercado consumidor em expansão, né? Porque você pega países emergentes, tem um mercado interno que consome os produtos muito vivo, né? Muito interessado em consumir vários produtos. Então, como esse mercado consumidor está em expansão, é interessante para essas empresas, além de se aproveitar desses chamarizes aí que eu mencionei anteriormente, ainda tem a possibilidade de alcançar um público muito maior do que o que ele tem somente no seu país, no seu local de atuação. Além disso, a alta produtividade, né? Os países em desenvolvimento, a mão de obra costuma ser muito produtiva, né? Então, veja o exemplo dos chineses, que produzem quantidades muito grandes em pouco tempo, enfim, comparada à produtividade de um chinês com um americano, por exemplo, o chinês é muito mais produtivo do que um americano. Tá? Sendo assim, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, da Índia, da África do Sul, eles costumam ser os principais destinos dessas filiais de empresas transnacionais, justamente por oferecer essas
benesses, né, essas possibilidades aí para essas empresas transnacionais. Então, normalmente eles são destino porque tem mão de obra barata, oferecem esses benefícios fiscais, a legislação ambiental é frouxa, tem disponibilidade de matéria-prima, de energia, estrutural e o mercado consumidor em expansão, certo? Então vamos lá. E esses países, né, que recebem essas empresas, por que eles aceitam isso? Para os países que recebem as empresas, é interessante o aumento no número de empregos, principalmente, né? Então, quando vem uma empresa transnacional e implanta uma filial nesse país, gera um número grande de empresas, porque normalmente é uma planta industrial que demanda muita mão de obra, tem um impacto secundário nisso, porque vai usar vários setores que comercializam matéria-prima, consequentemente vai ter reflexo em toda a cadeia produtiva, toda a mão de obra em torno dessa cadeia produtiva vai ter reflexos muito grandes com a entrada, a inserção de uma transnacional no seu país, né? Então, o aumento no número de empregos é algo muito relevante e que é muito bem visto, bem aceito pelos países em desenvolvimento. Aí, consequentemente, tem a geração de renda, né? Gera emprego, eu estou gerando renda para a minha população local. Consequentemente, minha população local vai consumir mais. Consequentemente, o país vai arrecadar mais impostos e automaticamente vai conseguir se desenvolver. Em tese, seria isso. E, além disso, a questão da industrialização, porque traz uma demanda de industrialização, tanto por essa empresa que está sendo instalada, como para as empresas que vão fornecer matéria-prima, que vão fornecer subsídio para que essa empresa atue, né, desenvolva suas atividades no país filial. Tá? Então, esses são os principais benefícios. Né? Além disso, o lucro que é gerado ali, ele normalmente é destinado para abrir novas filiais ou ele é destinado à matriz para remunerar os investidores. Né? Mas o impacto social que uma grande empresa traz para a localidade onde ela está sendo implantada é muito grande, né? Porque como a gente falou, essa questão do emprego, tem, além disso, normalmente os municípios, os estados, eles colocam como condição para que essa empresa seja aceita, né, ali naquele local, de que essa empresa dê alguma contribuição social também para a localidade, né? Então, tem vários reflexos. Então, reflete no comércio, reflete em questão da escola, escolarização da população local, a questões ambientais, enfim. Tem uma série de ações que podem e devem ser desenvolvidas por essas empresas que têm impacto local. Tá? Aí fica aquela questão, nossa, então as empresas de países desenvolvidos simplesmente vêm, instalam suas filiais aqui, usam os nossos recursos, têm uma série de benefícios, mas e nós? A gente também está entrando nessa onda aí de ser transnacional, ou isso é uma benesse, é algo que só é acessível por países desenvolvidos? A partir da década de 70, de 45 até a década de 70, não era nada comum a gente ver empresas transnacionais de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Tá? Mas a partir da década de 70, as empresas com sede em nações emergentes, como é o caso da Índia, do Brasil, da Rússia, da China, da África do Sul, a gente teve então uma expansão. Essas empresas sediadas nesses países passaram a atuar no mercado global, inclusive em países desenvolvidos. Então houve também esse espelhamento, né? As empresas do Brasil passaram a ter sede em países desenvolvidos também ou em outros países em desenvolvimento. Né? Então isso não é algo exclusivo de países desenvolvidos. A gente passou ali, a partir da década de 70, a ter uma atuação maior dos países em desenvolvimento enquanto comércio o tipo de empresa transnacional passou a ser visualizado nesses países. Tá? Então, o Brasil tem se destacado bastante no cenário internacional, pois a gente tem uma intensa expansão
da atuação das nossas empresas em outros países. Tá? Então a gente tem aí se destacado nesse cenário. Durante a década de 70, existia cerca de 70 filiais de empresas brasileiras no exterior. Em 2010, esse número chegou a 350, então a gente teve um aumento muito maior de empresas brasileiras sediadas com filiais aí no exterior. E aí fica uma pergunta: por que é interessante para uma empresa de um país emergente, como é o caso do Brasil, se tornar uma transnacional? Né? Então, de acordo com o Fórum Nacional das Empresas Transnacionais Brasileiras, o FET, a internacionalização ela permite que as empresas acessem novos mercados e aumentem as exportações. Então, é importante para a empresa ela se internacionalizar, buscar acessar outros países, porque vai acessar novos mercados e, consequentemente, vai aumentar sua carteira de clientes e, obviamente, vender mais, gerar mais lucro, gerar mais empregos, mais renda, mais impacto social. Consequentemente, também aumenta as suas exportações, porque exporta-se muito mais a partir do momento que você passa a ter acesso a um mercado internacional. Né? Então, enquanto você está local, atendendo só o seu país, você tem um perfil. A partir do momento que você passa a transacionar em nível internacional, você passa a ter um impacto muito maior em termos de lucro e de demanda pelo seu produto. Tá? Esse crescimento traz benefícios para todo o país, isso que é interessante, porque não é só para a empresa, mas para todo o país, né? Porque tem esse efeito cascata em toda a cadeia produtiva a qual aquela empresa está inserida. Para as empresas brasileiras que competem globalmente, esse investimento no exterior, abrir filiais no exterior, ele é imperativo, né? Porque a concorrência internacional ela é muito forte, ela é muito acirrada. Então, se você quer conquistar o seu espaço, você vai precisar fazer investimento em outros países e aparecer, né? Entrar no jogo em nível internacional. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês visualizarem como que está essa questão dos investimentos diretos no exterior por país, né? Aí é uma média de 2010 a 2015 em bilhões de dólares, tá? Então, quem se desponta, quem se destaca é a China, né, com 98 bilhões e 300 milhões de dólares. A Rússia vem em segundo lugar, a Malásia, o México, o Chile, a Índia, a Indonésia e o Brasil. O Brasil com 5 bilhões, 300 milhões de dólares de investimentos diretos feitos no exterior. Então, vocês veem que a nossa participação ainda é bastante tímida, a gente tem muito espaço ainda para ampliar e para que nossas empresas invistam e tenham acesso a mercados diferenciados. Tá? Um outro ponto, e aí aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês a presença de multinacionais brasileiras no exterior e transnacionais, né? A partir do momento que a gente aqui essa nomenclatura está porque o site usa ainda a nomenclatura de multinacional. Mas vocês podem ver, os Estados Unidos têm mais de 30 empresas com filiais brasileiras, né? Vários locais ali do mundo, na Índia a gente também tem um espaço legal, na Argentina, enfim, nós temos aí ampliado o nosso escopo, né, nosso mercado, o acesso de empresas que são brasileiras, mas que são transnacionais, que têm filiais no exterior. Né? Ao acessar novos mercados, as empresas elas geram retorno para o país, apesar desse investimento estar sendo feito em outro país. Né? Aumentam a produção, aumentam a exportação e o que eu achei bastante interessante é que eles mencionam essa questão de fomentar o aporte financeiro dentro do país. A partir do momento que a gente começa a aparecer, né, a gente aparece em outros países, a gente chama também a atenção de que, olha, tem empresas com potencial no Brasil para estar ampliando, para que podem ser investidas. Então a gente chama também essa atenção e fomenta esse aporte financeiro,
chama novos investimentos para o Brasil. Então, acaba sendo um ciclo virtuoso. A partir do momento que a gente investe em outros países também têm interesse em investir no nosso. E é por isso, né, por esse círculo virtuoso que eu mencionei, é que a maioria dos países, principalmente os desenvolvidos, eles têm políticas bastante consistentes de atuação das suas empresas no exterior, né? Então eles ajudam, incentivam, buscam apoiá-las para que elas cada vez mais sejam transnacionais, certo? Mas e a contabilidade, né? A gente falou bastante isso, de uma certa forma, tem uma relação mais com a economia, né? E como que isso conversa, dialoga com a contabilidade, né? As empresas transnacionais, elas demandam profissionais competentes, né? A contabilidade, ela precisa ser de fato profissional, não tem gambiarras, improvisos, né? É algo realmente robusto e profissional. A gente precisa ter uma visão na contabilidade em empresas transnacionais na perspectiva financeira, a questão do câmbio, precisamos falar inglês, não tem como fugir disso. A gente não tem a contabilidade dentro de empresas transnacionais, ela não é meramente um setor de tesouraria, onde você tem só pagamento e recebimento de duplicatas. Você faz você precisa ter uma expertise para lidar com os vários níveis de informação que são demandados e os fatos econômicos que acontecem dentro dessas empresas, pensando em realidades muito distintas que precisam ser tratados e contabilizados adequadamente em uma linguagem internacional, né, que seja entendida pela matriz e, obviamente, por suas filiais também. Então, a contabilidade, como a gente costuma chamar da linguagem dos negócios, ela precisa ter essa perspectiva internacional, que atenda os stakeholders em um nível internacional. Tá? Então, a contabilidade ela tem um destaque, né, em empresas transnacionais porque ela não fica limitada somente a registrar os fatos, mas ela deve também contribuir para o desenvolvimento dessas companhias. Então, normalmente tem uma cadeira, tem um destaque, um papel de destaque nessas empresas, porque a gente ajuda em várias questões, né, relacionadas a custos, a orçamentos, a investimentos, a formação do preço, enfim, o leque de possibilidades que a contabilidade pode fornecer para as empresas transnacionais. Um ponto importante é a complexidade da legislação, porque a partir do momento que você está contabilizando eventos econômicos em empresas transnacionais, você vai se esbarrar sempre com as legislações múltiplas, né? Pense em vários países, cada país tem a sua política econômica, tem o seu código tributário, tem as suas obrigações fiscais, legais, societárias internas e ainda você precisa atender dar conta de uma demanda global, né? Fazer a contabilidade nessa perspectiva internacional. Então isso é muito desafiador e aumenta muito o nível de responsabilidade do profissional contábil. Tá? Também é importante destacar que as organizações desse nível, desse porte, que tem um capital muito grande, elas possuem uma estrutura de controladoria, de contabilidade financeira grande, que dá suporte, subsídio para a tomada de decisão de uma forma segura. Mas é importante destacar a questão da contabilidade gerencial, porque a gente pensa, normalmente o contador, nesse tipo de empresa, ele atua no nível estratégico. Então, a opinião do contador nessas empresas ajuda a tomar decisões fundamentais, como a viabilidade de outros negócios, a viabilidade de se implantar, se instalar em um outro país. Né? Isso tem um peso muito grande e uma contribuição muito robusta e significativa da área da contabilidade para essas decisões. Né? Então, esses cenários, né, de múltiplas realidades sociais, econômicas, culturais distintas trazem bastante complexidade, né, e necessitam de uma equipe que conhece a estrutura da organização
e que, obviamente, pode responder à altura do que é exigido por essas empresas, né? Incluindo aumentar ou diminuir investimentos, aumentar preços de produtos ou serviços e assim por diante, né? Então tem uma série de situações aí em que a equipe, como da contabilidade, vai ter que dar suporte nesse ambiente de empresas transnacionais. E aí agora vamos falar um pouquinho dessa relação com a tecnologia da informação, né? Pensem, uma empresa que tem filiais em vários países. Não tem como fazer isso se não tiver uma tecnologia da informação que dê suporte, que seja robusta, que viabilize, né, a operação dessas empresas em vários países, né? Então, como essas empresas elas estão presentes em vários mercados do mundo, que têm características e estruturas muito diferentes, os executivos das empresas transnacionais eles compreendem a importância de assegurar informações fidedignas, úteis e que sejam estratégicas, né, para tomada de decisão. Eles se preocupam muito em preservar, em resguardar essas informações, porque isso vai, com certeza, direcionar os próximos passos do grupo, né, da empresa como um todo. Então, essa preocupação com a tecnologia ela é presente nessas empresas. Então, é importante para vocês, enquanto contadores, estarem atentos às práticas legais, fiscais e profissionais adotadas pelas empresas e também pelos concorrentes, obviamente fazer um benchmark, entender como que isso está sendo conduzido em outras empresas e se munir com um bom software. Né? Não tem como a gente fazer a contabilidade sem ter um software robusto que dê conta de todas essas informações, essas características, essas particularidades muito distintas em países diferentes. Tá? Então, só um detalhe dessa questão da tecnologia é que hoje as empresas estão trabalhando muito com a informação em nuvem, né? Então, a informação fica online, não só em um servidor local que precisa estar ligado 24 horas por dia. Não, não, não. Não, as empresas normalmente estão trabalhando com a informação em nuvem, obviamente resguardando isso com toda a salvaguarda da tecnologia da informação. Então, como vocês podem verificar, a contabilidade em empresas transnacionais é muito complexa, né, mais complexa do que em organizações locais ou regionais, porque ela está inserida em vários contextos muito diferentes. Então, ela não se limita, né, a questões econômicas, a gente não está falando só dos fatos econômicos. Tem as questões dos mercados, tem as questões políticas, as questões sociais e as questões culturais que precisam ser levadas em consideração ao fazer a contabilidade das filiais nesses vários países. Então é preciso pegar uma realidade local, considerando esses múltiplos fatores, e transformar isso em uma linguagem global, internacional. Né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade e essa dinamicidade para atuar nessas empresas transnacionais. Certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha preparado para hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido a importância das empresas transnacionais e como que a contabilidade dialoga com esse tipo de empresa. Certo? Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.